No dia em que Dona Maria morreu, o sol de Lisboa brilhava impiedoso sobre as ruas empedradas do Bairro Alto, como se o céu ignorasse a tragédia que se desenrolava abaixo. João, com apenas 25 anos e um segredo que pesava como uma âncora em seu peito, recebeu a notícia por um telefonema seco do advogado da família. Ele, um simples passeador de cães contratado há 6 meses, foi convocado para o funeral, e lá, diante de olhares atonitos, descobriu que herdara não só a casa antiga da idosa, mas toda a sua fortuna acumulada em décadas de investimentos discretos. João parou no meio da calçada, o telefone ainda colado ao ouvido, sentindo o mundo girar. Como era possível? Ele mal conhecia Dona Maria além das caminhadas diárias com o velho cão labrador, o fiel companheiro dela chamado Max, conversas superficiais sobre o tempo, sobre a cidade que mudava rápido demais, e às vezes, toques sutis em assuntos mais profundos, mas nada que justificasse tal generosidade. Ou seria que Dona Maria via nele algo que ninguém mais via? Algo que ele próprio lutava para aceitar. Enquanto se dirigia ao cemitério de Alcântara, João relembrava o primeiro encontro. Ele havia respondido a um anúncio simples no jornal local: procura-se passeador para cão idoso. Pagamento semanal. Descrição essencial. Na época, desempregado após ser demitido de um emprego em uma cafeteria por falta de adaptação, código para os olhares desconfortáveis de colegas que sussurravam sobre sua orientação sexual, João aceitara o trabalho sem hesitar. Dona Maria, uma viúva de 78 anos com cabelos brancos impecavelmente arrumados e olhos azuis que pareciam carregar histórias antigas, o recebera em sua casa colonial no Chiado. Você parece um bom rapaz, dissera ela, avaliando-o de cima a baixo. Max gosta de pessoas honestas. As caminhadas começaram rotineiras. Todas as tardes, João levava Max pelos jardins do Príncipe Real, onde o cheirava a jacarandás em flor. Dona Maria raramente saía, preferindo ficar em casa lendo livros antigos ou ouvindo fados no rádio. Mas aos poucos, ela começou a convidá-lo para um chá após os passeios. Conte-me sobre você, João. De onde vem essa tristeza nos seus olhos? Ele hesitava, criado em uma família conservadora de uma vila no Alentejo, onde o pai, um agricultor rígido, pregava que homens de verdade não choram nem se desviam do caminho reto. João havia fugido para Lisboa aos 18 anos, buscando anonimato, mas a cidade grande só ampliara suas inseguranças. Em uma dessas tardes, sob a luz dourada do pôr do sol filtrada pelas janelas altas, Dona Maria tocou no assunto que mudaria tudo. Eu sei o que é viver com segredos, meu rapaz. Meu marido, que Deus o tenha, era um homem bom, mas nossa vida era uma fachada. Eu amava outra pessoa, uma mulher, na verdade. João engoliu em seco, surpreso com a confissão. Dona Maria continuou, voz tremendo levemente: naqueles tempos, em plena ditadura de Salazar, amar alguém do mesmo sexo era um crime contra a moral. Perdi tudo por causa disso, amigos, família. Mas aprendi que a verdade liberta, mesmo que doa. Aquela revelação abriu uma porta em João. Pela primeira vez, ele se sentiu visto. Contou a ela sobre Miguel, o namorado secreto que conhecera em um bar underground no Bairro Alto. Miguel, um professor de história de 30 anos, com barba curta e um sorriso que iluminava as noites sombrias. Eles se amavam, mas viviam escondidos. Miguel temia perder o emprego em uma escola católica, e João carregava o peso da desaprovação familiar. Meu pai me mataria se soubesse, dissera João, lágrimas nos olhos. Dona Maria apertara sua mão: não deixe que o medo dite sua vida. Eu deixei, e paguei caro. Mas agora, no funeral, o choque se transformava em caos. A família de Dona Maria, sobrinhos distantes que mal a visitavam, chegara furiosa. Quem é esse rapaz? Um impostor, gritava o sobrinho mais velho, um homem de meia idade com terno caro e ar de superioridade. O advogado, um senhor calvo e sereno, leu o testamento em voz alta: deixo todos os meus bens a João Silva, o único que trouxe luz aos meus últimos dias. Murmúrios ecoaram pela capela. João sentiu olhares perfurantes, como se fosse um ladrão. Por que ela fizera isso? Seria uma forma de redenção por sua própria vida reprimida? Ao sair do cemitério, João encontrou Miguel esperando do lado de fora. O que aconteceu lá dentro? Perguntou Miguel, preocupação estampada no rosto. João explicou, voz baixa, e viu o espanto no parceiro. Isso muda tudo, João. Mas e se for uma armadilha? Famílias como essa não desistem fácil. De fato, no dia seguinte, uma carta chegou. Os sobrinhos contestavam o testamento, alegando influência indevida e questionando a sanidade de Dona Maria. João, que mal tinha dinheiro para o aluguel, agora se via no centro de uma batalha legal. Os dias seguintes foram um turbilhão. João visitou a casa de Dona Maria, agora sua, teoricamente, e encontrou caixas de cartas antigas. Nelas, relatos de um amor proibido nos anos 1950, entre Dona Maria e uma amiga chamada Isabel.
Fotos desbotadas mostravam duas mulheres jovens, de mãos dadas em segredo. Eu a perdi para o casamento arranjado, escrevera Dona Maria em um diário. Mas jurei que ajudaria outros a não cometerem o mesmo erro. João chorou, entendendo o gesto. Ela via nele um reflexo de si mesma. Enquanto isso, a pressão familiar de João aumentava. Sua mãe ligou, voz trêmula: ouvi rumores, filho. Essa herança. E esse seu amigo, Miguel. Seu pai está furioso. Volte para casa e explique-se. João recusou, mas o medo crescia. Miguel, por sua vez, começava a vacilar: se isso vazar, perco meu emprego. Pensa em nós. O primeiro conflito surgiu. João queria lutar pela herança, vendo-a como uma chance de liberdade. Miguel preferia discrição. Você está disposto a arriscar tudo por dinheiro? Acusou Miguel em uma discussão acalorada. João passou noites insones, questionando suas escolhas. Aceitar a herança significava expor sua vida, sua orientação, ao escrutínio público. Rejeitá-la seria trair a confiança de Dona Maria. No tribunal preliminar, os advogados dos sobrinhos o atacaram. Esse homem manipulou uma idosa vulnerável. Qual é a natureza da relação deles? João sentiu o estômago revirar. Era o início de uma guerra que testaria seus limites. Os meses seguintes transformaram a vida de João em um labirinto de audiências judiciais e dilemas morais. A casa de Dona Maria, com suas paredes cheias de memórias, tornara-se seu refúgio e prisão. Max, o cão labrador, agora sob seus cuidados, parecia o único ser que não o julgava. Todas as manhãs, João o levava para passear pelos mesmos caminhos do Príncipe Real, mas agora com o peso de olhares curiosos dos vizinhos. Ouvi dizer que você herdou tudo. Como conseguiu isso? Perguntavam alguns, com tom de suspeita. A batalha legal escalava. Os sobrinhos, liderados por Carlos, um empresário bem-sucedido de Porto, contrataram detetives particulares. Eles vasculharam o passado de João, sua saída abrupta da Vila Natal, os empregos instáveis em Lisboa e, inevitavelmente, rumores sobre sua vida amorosa. Em uma audiência, o advogado adversário exibiu fotos, João e Miguel em um café discreto, mãos entrelaçadas. Sr. Silva, explique essa relação. Influenciou a decisão de Dona Maria. João gelou. Miguel, presente no tribunal como apoio, baixou a cabeça, rosto pálido. Naquela noite, em casa, a discussão explodiu. Eles sabem sobre nós, gritou João, andando de um lado para o outro. Miguel, sentado no sofá antigo de Dona Maria, respondeu com voz baixa: eu avisei. Essa herança não vale o risco. Meu diretor na escola já me chamou para uma conversa. Se eu perder o emprego, o que faremos? João parou, magoado. Então é isso. Você prefere se esconder para sempre. Miguel se levantou, olhos cheios de lágrimas. Não é esconder, é sobreviver. Nesta sociedade, ser gay ainda é um estigma. Pense nas crianças que eu ensino, os pais me crucificariam. João sentiu uma rachadura no relacionamento. Ele amava Miguel, mas via nele o reflexo de sua própria covardia passada. Dona Maria havia-lhe ensinado que o amor exigia coragem. Nas cartas que lera, ela descrevia como sacrificar a sua felicidade por pressão familiar, casando-se com um homem que não amava. Eu traí Isabel, e isso me matou por dentro, escrevera. João jurou não repetir o erro. Mas o preço era alto, amigos de infância o abandonavam, postagens anônimas nas redes sociais o rotulavam de oportunista gay. A família de João interveio. Seu pai viajou de trem do Alentejo para Lisboa, chegando furioso. Você envergonha a família, berrou no apartamento. Primeiro, esses boatos sobre você e homens, agora essa herança suspeita. Devolva tudo e volte para casa. Casaremos você com uma boa moça. João, tremendo, finalmente confrontou: pai, eu sou gay. A Miguel. Dona Maria me ajudou a aceitar isso. O pai recuou como se levado um soco, rosto vermelho. Isso é doença. A igreja condena. Você não é mais meu filho. Saiu batendo a porta, deixando João destruído. Miguel, ao saber, tentou consolar, mas a tensão crescia. Talvez seu pai tenha razão em parte. Estamos prontos para isso. João se afastou. Se você duvida, talvez não estejamos. Pela primeira vez, dormiram em quartos separados. João passou a noite lendo o diário de Dona Maria, encontrando forças em suas palavras. A verdadeira traição é a si mesmo. No tribunal, as coisas pioraram. Testemunhas dos sobrinhos depuseram. Uma empregada alegou que João manipulava Dona Maria com conversas íntimas. Carlos, o sobrinho, testemunhou: tia Maria estava sozinha e frágil.
Esse homem se aproveitou. João, defendido por um advogado pro bono que acreditava em sua causa, rebateu: ela me escolheu porque via em mim o que perdeu na vida. Mas as provas eram tênues, apenas as caminhadas e chás. Em um momento de desespero, João descobriu uma carta selada em uma caixa escondida. Era de Dona Maria para ele: João, se estiver lendo isso, é porque parti. Use essa herança para viver livremente, como eu não pude. Mas saiba, liberdade custa caro. Não traia seu amor por medo. Anexado, um vídeo gravado em segredo, Dona Maria explicando suas razões, confirmando sua sanidade e a escolha consciente. Apresentar isso no tribunal foi um risco. Os advogados adversários questionariam a autenticidade. Mas João decidiu: era hora de lutar. Ligou para Miguel: preciso de você ao meu lado. Miguel hesitou: e se eu perder tudo? João respondeu: então perdemos juntos. Miguel concordou, mas com dúvida nos olhos. A audiência crucial aproximava-se. João sentia o peso das decisões. Aceitar a herança significava expor-se completamente, enfrentar a sociedade portuguesa ainda dividida sobre direitos LGBT. Recusar seria paz imediata, mas uma vida de arrependimentos. Enquanto passeava com Max ao amanhecer, pensou em Dona Maria. Ela pagara o preço da repressão, ele pagaria o da liberdade. A sala do tribunal em Lisboa fervia com tensão, o ar pesado com o cheiro de madeira antiga e suor nervoso. João sentou-se ao lado de seu advogado, coração acelerado, enquanto o juiz batia o martelo para iniciar a sessão. Os sobrinhos de Dona Maria, com olhares triunfantes, esperavam o golpe final. Mas João tinha a carta e o vídeo, provas que poderiam virar o jogo, mas também expor segredos profundos. O advogado de João apresentou o vídeo primeiro. A tela mostrou Dona Maria, frágil mas determinada, falando diretamente para a câmara. Eu, Maria Almeida, em pleno uso das minhas faculdades, declaro que deixo meus bens a João Silva. Ele me trouxe companhia verdadeira, sem interesses. Em troca, espero que ele viva o amor que eu neguei a mim mesma. A sala murmurou. Carlos, o sobrinho, levantou-se: isso é falsificação. Ela estava influenciada. Mas peritos confirmaram a autenticidade. Então veio o interrogatório de João. Explique sua relação com a falecida, exigiu o advogado adversário. João respirou fundo: éramos amigos. Ela sabia do meu amor por Miguel e me encorajou a ser honesto. A admissão pública de sua orientação sexual ecoou como um trovão. Jornalistas na plateia anotavam furiosamente: no dia seguinte, manchetes diriam: herdeiro gay em disputa milionária. Miguel, na audiência, apertou a mão de João por baixo da mesa, um gesto de apoio misto a medo. Fora do tribunal, a sociedade reagia. Grupos conservadores protestavam do lado de fora, cartazes com frases como defenda a família tradicional. Amigos de Miguel na escola sussurravam, e o diretor o chamou para uma reunião: sua vida pessoal afeta nossa reputação. Miguel voltou para casa abatido: eles me suspenderam temporariamente. Feliz agora. João, culpado, respondeu: não era isso que eu queria. Mas esconder não resolve. A discussão escalou para uma briga. Miguel acusou João de egoísmo, João retrucou que Miguel era covarde. Talvez não sejamos feitos um para o outro, disse Miguel, saindo porta afora. Sozinho, João enfrentou o vazio. Max latia, como se sentisse a dor. Ele ligou para a mãe, buscando consolo: mãe, eu preciso de você. Ela hesitou: seu pai proibiu. Mas eu te amo, filho. Só não entendo. Foi um pequeno progresso, mas o suficiente para João persistir. Ele começou a receber mensagens de apoio, de comunidades LGBT em Lisboa, inspirados por sua história. Um ativista o contatou: sua luta é de muitos. Vamos ajudar. Enquanto isso, os sobrinhos intensificavam os ataques. Carlos vazou informações para a imprensa: João é um charlatão que seduziu uma idosa. Artigos sensacionalistas pintavam João como oportunista, ignorando o contexto. A pressão social pesava, vizinhos o evitavam, antigos colegas o bloqueavam nas redes. João questionava: valerá a pena? Em uma noite chuvosa, ele visitou o túmulo de Dona Maria, chorando: porque me escolheu. Estou pagando o preço que você pagou. Miguel retornou dias depois, arrependido. Eu errei. Vi as notícias e percebi que fugir não é viver. Eles se reconciliaram, mas com cicatrizes. Miguel decidiu-se assumir na escola, arriscando tudo. Se perdermos, recomeçamos juntos. João admirou sua coragem, mas temia o pior. A decisão judicial veio, o testamento era válido. João ganhou. Mas a vitória foi amarga. Os sobrinhos apelaram, prolongando a agonia.
Agora rico, João sentia-se pobre em espírito. Usou parte do dinheiro para doar ao ONGs LGBT, honrando Dona Maria. Mas o custo pessoal era imenso, família dividida, relacionamento de Estado, reputação manchada. Em uma reflexão solitária, João escreveu em um diário: liberdade não é grátis. Cada escolha tem um preço. O alto trão aproximava-se com a apelação, prometendo mais dor. Mas João estava mudado, mais forte, mais autêntico. Com a herança confirmada, mas sob apelação, João mudou-se definitivamente para a casa de Dona Maria. As paredes ecoavam memórias, e Max se tornara seu companheiro constante. Lisboa, com suas colinas e miradores, parecia agora um campo de batalha. A mídia o perseguia, entrevistas pedidas, paparazzi à espreita. Herdeiro gay desafia a tradição, diziam as manchetes. João evitava, mas o estigma grudava. Miguel, suspenso da escola, buscava novo emprego. Talvez em uma universidade mais progressista, dizia, otimista. Mas a rejeição doía, currículos ignorados por polêmicas pessoais. Em uma noite, ele confessou: às vezes me arrependo de ter-me exposto. João, culpado, respondeu: foi minha culpa. Eu forcei isso. Miguel negou: não. Foi escolha nossa. Mas o preço é alto. O relacionamento, outrora paixão, agora era resiliência testada. A família de João piorou. O pai enviou uma carta dura: você destruiu nossa honra. Não volte. A mãe, em ligações secretas, chorava: ele está doente de raiva. Reze por nós. João visitou a Vila Natal em segredo, encontrando velhos amigos. Alguns o apoiavam: você é corajoso. Outros viravam as costas: aqui, isso não se faz. A sociedade rural portuguesa, ancorada em valores católicos, via sua história como aberração. Enquanto isso, Carlos, o sobrinho, não desistia. Contratou mais advogados, alegando coerção moral. Em uma audiência de apelação, testemunhas falsas depuseram: João frequentava a casa à noite. Mentiras, mas danosas. João rebateu com provas, recibos de passeios, testemunhos de vizinhos. Mas o juiz, conservador, parecia inclinado contra: questões de moralidade importam. Em meio ao caos, João encontrou aliados inesperados. Uma sobrinha de Dona Maria, afastada da família, o contatou: tia Maria me contou sobre você. Ela odiava a hipocrisia dos outros. Ela testemunhou a favor, revelando segredos familiares. Carlos havia ignorado Dona Maria por anos, só interessado no dinheiro. Ele a visitava só no Natal, por obrigação. Isso abalou a credibilidade dos sobrinhos. Mas o golpe veio de dentro. Miguel, pressionado pelo desemprego, recebeu uma oferta: um emprego em Espanha, longe da controvérsia. É uma chance de recomeçar, disse ele a João. Venha comigo. João hesitou: e a herança? A luta? Miguel insistiu: dinheiro não compra felicidade. Vamos fugir dessa loucura. A proposta soou como traição. Você quer abandonar tudo que construímos, acusou João. Miguel rebateu: construímos. Ou destruímos. A briga culminou em Miguel saindo novamente, bagagens feitas. Sozinho, João afundou em depressão. Max o consolava, mas o vazio crescia. Ele revisitou as cartas de Dona Maria, encontrando uma sobre traição: Isabel me deixou por medo. Doeu mais que a perda. João viu paralelos: Miguel o abandonaria. Em desespero, ligou para o ex-parceiro: não vá. Precisamos um do outro. Miguel voltou, mas com condições: acabe isso logo. Não aguento mais. A apelação final aproximava-se. João decidiu um ato ousado: uma entrevista pública. No canal nacional, contou sua história: Dona Maria me salvou de mim mesmo. Ser gay não é crime, esconder é prisão. A reação dividiu o país: apoio de jovens progressistas, ódio de conservadores. Protestos ocorreram em Lisboa, com arco-íris contra cruzes. No tribunal, o juiz decidiu: herança mantida. Carlos perdeu, mas prometeu mais lutas. João, vitorioso, sentiu alívio misto à exaustão. Com o dinheiro, ajudou Miguel a abrir uma escola particular inclusiva. Mas as cicatrizes permaneciam: família distante, amigos perdidos. Em uma reflexão, João pensou: cada escolha define quem somos. Mas e se o preço for alto demais? Os anos pós-vitória trouxeram calmaria aparente, mas as ondas subterrâneas de conflito persistiam. João e Miguel casaram-se em uma cerimônia discreta no Algarve, sob o sol dourado, com Max como testemunha. A lei portuguesa permitia, mas a família de João boicotou.
É pecado, disse o pai em uma ligação final. A mãe enviou uma carta. Felicidades, filho. Um dia, ele entenderá. Foi um consolo magro. Com a fortuna, João fundou uma fundação para jovens LGBT, honrando Dona Maria. A casa no Chiado virou sede, com programas de apoio psicológico. Miguel, agora diretor de sua escola, florescia. Você me inspirou a ser corajoso. Mas fantasmas assombravam. Miguel ocasionalmente olhava para trás, questionando, e se tivéssemos fugido? João respondia, teríamos nós perdido. A sociedade evoluía devagar. Em Lisboa, paradas do orgulho cresciam, mas no interior, estigmas perduravam. João recebia ameaças anônimas, mas também gratidão, cartas de jovens dizendo, sua história me salvou. Carlos, derrotado, processou por difamação, mas perdeu novamente. Em um encontro acidental em um café, ele admitiu, tia Maria sempre foi rebelde. Talvez você merecesse. João refletia sobre as perdas, amizades rompidas, inocência perdida, relacionamento marcado por provas. Max faleceu de velhice, simbolizando o fim de uma era. No enterro do cão, João chorou, você foi o começo de tudo. Miguel o abraçou, e nós somos o futuro. Mas dúvidas morais persistiam. João questionava, foi certo aceitar a herança, sabendo o caos. Dona Maria previra o preço, mas valera. Em um diário final, escreveu, liberdade é conquista, não dádiva. Mas o caminho é espinhoso. Anos depois, em uma palestra, João compartilhava, minha vida mudou com um passeio de cão. Aprendi que amor exige sacrifício. O público aplaudia, mas ele via nos olhos de alguns o julgamento silencioso. No fim, sentado no mirador de São Pedro de Alcântara, olhando Lisboa ao pôr do sol, João ponderava. A cidade, com suas luzes piscando, representava esperança e luta. Miguel ao lado, mãos entrelaçadas, era prova de resiliência. Mas uma pergunta pairava, foi certo priorizar a liberdade individual sobre a paz familiar, ou o amor verdadeiro exige sacrifícios que transcendem o eu?